Vamos lá para mais uma correção de exercícios. Hoje a correção das páginas 284, 285 e 286 do livro 3. Então, na página 284, a questão 1, ele pede: leia o texto. Contaminação por óleo no Nordeste deixará sequelas no ecossistema marinho, na saúde e na economia local. Depois responda as perguntas propostas. 1. A contaminação de algumas praias do Nordeste brasileiro afetará inúmeras espécies de seres vivos. De acordo com o texto e com o que você aprendeu sobre biomagnificação trófica, qual seria o principal problema que o ser humano, que tem como uma das bases alimentares os frutos do mar, poderia enfrentar? Então, na biomagnificação, como vocês aprenderam, no fim da cadeia alimentar é onde é o maior acúmulo de toxinas, né? Então, o problema seria o quê? Os seres humanos estão no topo da cadeia alimentar, porque eles se alimentam de outros animais, certo? E ele não serve de alimento para outros animais. Então, a gente está no topo da cadeia alimentar. Então, nós comendo esses frutos do mar contaminados, iríamos acumulando, né, essas substâncias, essas toxinas, ao longo do tempo e poderia causar graves problemas à nossa saúde, tá bom? 2. Releia este trecho retirado do texto. Uma alga contaminada é comida por um peixe pequeno contaminado, que é comido por um peixe maior também contaminado. Com base nesse trecho, elabore uma cadeia alimentar com os organismos apresentados, inclua o ser humano. Então, para montar essa cadeia alimentar, a gente põe ali a alga como o produtor, certo? O peixe pequeno como consumidor primário, o peixe grande como consumidor secundário e o ser humano, no final, como o consumidor terciário nessa cadeia. Na questão 2 ainda, letra B, com base na cadeia da questão anterior, elabore uma pirâmide de biomassa em quilogramas, considerando que uma alga pesa 100 gramas, cada peixe pequeno pesa 3 quilos, um peixe grande pesa 10 quilos e um ser humano pesa 70 quilos. Considere também que um peixe pequeno precisa se alimentar de 10 algas, um peixe grande necessita de 3 peixes pequenos e o ser humano se alimenta de um peixe grande. Então vamos lá. A pirâmide ficaria assim, ela ficaria invertida. Por quê? Como eu falei com vocês, a alga tem uma biomassa bem pequena, tá bom? E então, ali no primeiro nível, é o que? O peixe pequeno, tá bom? Ele come quanto? 10 algas. Cada alga pesa 100 gramas. 10 vezes 100 vai dar 1.000 gramas. 1.000 gramas, 1 quilograma, tá bom? Primeiro nível ali. Segundo nível, tá bom? Cada peixe pequeno pesa 3 quilos. Então, se um peixe grande se alimenta de 3 peixes pequenos, 3 vezes 3, 9 quilos de biomassa no segundo nível. No terceiro nível é o que? É o peixe grande. O humano se alimenta apenas de um peixe grande, então um peixe grande ele tem 10 quilos, tá bom? E o ser humano, consequentemente, um ser humano só de 70 quilos se alimenta ali daquele peixe. Então a pirâmide fica invertida se a gente considera ali, faz o cálculo pela biomassa, tá bom? Página 285, questão 1. Quais são os componentes da estrutura trófica de uma cadeia ou de uma teia alimentar? Bem simples, né? Então, são os produtores, consumidores primários, consumidores secundários, terciários, quaternários, né? E os decompositores. Dê um exemplo de uma cadeia alimentar que termine em um consumidor quaternário e inclua o decompositor. Então, vocês poderiam montar aí da forma que vocês imaginarem, mas ela tem que ter uma estrutura assim, ó. Um produtor, no caso aqui eu pus o capim,
tá bom? O gafanhoto, que é o consumidor primário, o sapo, consumidor secundário, a cobra, consumidor terciário, o gavião, consumidor quaternário. E o decompositor eu pus bactérias, tá? O decompositor sempre são bactérias e fungos, pode colocar um ou outro, e tem que ter essa estrutura, tem que ter um produtor e depois mais 4 tipos de consumidores, tá bom? Continuando na página 285, questão 3, ele diz: dê um exemplo de uma teia alimentar. Nessa teia, um dos representantes deve ser um consumidor quaternário. Eu pesquisei na internet e encontrei essa imagem aqui, que seria então a teia alimentar lá no hemisfério norte, ali na região do Canadá, né, onde tem o salmão, faz aquela migração, certo? Subindo os rios para fazer a desova. E aí o que acontece? No caso aqui, o urso é um consumidor quaternário, porque se a gente vê aqui, ó, o plâncton vegetal, tá? O plâncton vegetal são as algas, microalgas que existem lá na água. Aí o camarão de água doce come esse plâncton vegetal, tá bom? E aí ele serve de alimento para uma espécie de peixe, tá bom? Depois para uma outra espécie de peixe. Então, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, esse peixe maior aqui, e finalmente consumidor quaternário, o urso. Mas aí aqui tem uma teia bastante complexa, então esse plâncton não serve de alimento só para o camarão, serve também para outros moluscos, para o plâncton animal, que eu falei que é o zooplâncton, lembram? E aí, por exemplo, o zooplâncton serve de alimento para larvas de insetos que crescem ali na água. Então, a teia, como eu tinha explicado para vocês, é aquela rede que se interconecta, que tem vários laços, né? Várias conexões ali, realmente formando uma teia, né? De relações tróficas, tá bom? A cadeia ela é sempre linear, igual no exercício anterior. Então, você põe um produtor, consumidor primário, secundário, terciário, decompositor, tá bom? Ela é linear, mas uma cadeia ela faz parte de uma teia alimentar, tá bom? Na página 285, questão 4. Observe a representação das pirâmides ecológicas a seguir e analise as afirmativas. Então, a pirâmide 1, a base é maior e o topo é menor. Pirâmide 2, a base é menor e o topo é maior. Uma pirâmide invertida. Então, a primeira afirmativa é: tanto a pirâmide 1 quanto a pirâmide 2 podem representar uma pirâmide de energia. Pessoal, lembre-se, a pirâmide de energia é a única que não pode ser invertida. Sempre a pirâmide de energia, a base vai ser maior do que o topo, tá bom? Lembre-se disso. Então, a primeira afirmativa está incorreta. 2. A pirâmide 1 pode representar uma pirâmide de biomassa, número e energia. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui. Então, a pirâmide de biomassa pode ser, ela tem a base maior e o topo menor, de número também. A base maior e menor, e a energia sempre com a base maior e o topo menor. Então, a 2 está correta. 3. A pirâmide 2 só pode representar uma pirâmide de biomassa e energia. Não. A de energia, ela é sempre o quê? Base maior, topo menor. Então, ela não pode ser invertida, como está ali na 3. Então, ela está incorreta. Então, vamos lá. Indique quais afirmativas estão corretas e justifique as afirmativas incorretas. Então, a correta somente a 2, tá bom? A 1 e 3 estão erradas porque a pirâmide 2 não pode representar uma pirâmide de energia. 286. 5. Analise a cadeia alimentar a seguir. Capim, vaca, carrapatos. Então, considerando que é necessário muito capim para alimentar as vacas, porém poucas vacas são necessárias para alimentar vários carrapatos, represente uma pirâmide de números no espaço a seguir. Então, por exemplo, a pirâmide vai ficar dessa forma que vocês estão vendo. Uma base grande, por quê? Uma vaca, vamos pegar aí uma vaca,
ela vai comer centenas de capins, tá bom? De pés de capim, tá? E uma vaca só, ela pode ter centenas de carrapatos. Então, a base fica grande porque o número de produtores ali é grande, tá bom? Porque a gente está fazendo a pirâmide por número. E aí, um número menor de vacas, tá bom? Alimenta um grande número de carrapatos, tá bom? Então, fica com esse formatinho aí um pouco diferente, tá bom? Continuando na página 286, questão 6, ele diz: a poluição ambiental traz sérios problemas aos seres vivos, principalmente quando se trata de agrotóxicos e metais pesados. A respeito disso, faça o que se pede a seguir. A. Escreva o que acontece com as espécies que se alimentam em ambientes poluídos com agrotóxicos e metais pesados. Então, as substâncias, né, poluentes são assimiladas, tá bom? E se acumulam no tecido dos organismos, tá bom? B. Qual o nome do fenômeno citado na questão anterior? Então, não é biomagnificação, tá bom, pessoal? É bioacumulação. Por quê? Pode acontecer de um organismo se contaminar com alguma substância do ambiente, tá bom? Isso não ser passado para um nível seguinte da cadeia trófica, tá bom? Pode ficar acumulado só ali nele mesmo. Isso é chamado de bioacumulação, tá? Biomagnificação é quando acumula de um para o outro, tá bom? 7. Explique o fenômeno de biomagnificação trófica. Então, como eu falei, a bioacumulação é quando um animal, ou planta, ou algo que for, ele acumula ali sozinho, tá bom? Só que aí, a biomagnificação trófica é o quê? É um acúmulo progressivo de poluentes. Então, como já tinha dado de exemplo para vocês no livro, o DDT, tá bom? E metais pesados, no caso, o mercúrio, tá bom, pessoal? As evidências científicas mostram que só o mercúrio biomagnifica. Outros metais pesados não, tá bom? Então, de um nível trófico a outro. Ou seja, vai acumular nos níveis tróficos maiores. Então, vai ter mais quantidade dessa substância no predador de topo de cadeia, né, que seria ali o último consumidor, o terciário, o quaternário, do que ali nas suas presas, que seriam ali vegetais, algas, ou os consumidores primários, tá bom, pessoal? Então, é isso. Isso a gente fecha nossos exercícios relacionados à matéria aí de ecologia, tá bom? Qualquer dúvida, comentem e a gente se vê no nosso TD como sempre, tá bom?